Bom dia a todos. Nesse dia 15 de janeiro, possamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho do dia, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, primeiro capítulo de São Marcos, nos versículos de 21 a 28. Esse mesmo Evangelho, essa mesma história, conta também São Lucas, no capítulo 4, de 31 a 44. Estou lendo a Bíblia da edição da Ave Maria. Se você quiser, você pode nos acompanhar com a sua Bíblia, com a sua Santa Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Dirigiram-se para Cafarnaum. E já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Viestes perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente e, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que é isso? Eis um ensinamento novo, feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhes obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdão. Vamos dar uma olhada mais profunda nesse evangelho. Jesus está num dia de sábado na sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam no sábado para poder meditar, estudar, ouvir, os ensinamentos sobre a palavra de Deus, sobre a Torá, E ali na sinagoga sempre se levantava alguém que tinha uma compreensão daquela palavra para poder explicar. Jesus é o que se levanta para poder fazer a pregação, para poder ensinar aos judeus aquilo que ele poderia ensinar, que tinha no seu coração. Isso era um costume próprio do judeu. Na sinagoga não precisava ser um fariseu, um escriba, um sacerdote, mas um judeu instruído poderia, se quisesse, dar a palavra, falar aquilo que ele compreendia daquela palavra, aquilo que ele poderia transmitir ao povo sobre aquela palavra. E há uma diferença muito grande na maneira de Jesus ensinar, na maneira de Jesus falar sobre essa palavra, explicar essa palavra. E todos notam isso, porque todos eles se maravilhavam-se daquilo que Jesus dizia, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, há uma diferença entre Jesus e entre os escribas. Escribas eram doutores da palavra. Eles estudavam profundamente a Torá, estudavam as profecias, eram homens que compreendiam profundamente o cânon da Sagrada Escritura deles, não só o Pentateuco, a Torá, como também os estudos que eles faziam dos profetas e tudo mais. Os escribas não tinham autoridade, então, mas Jesus ensinava com autoridade. E o que significa essa autoridade? Senão porque Jesus falava, ensinava, mas também vivia aquilo que estava pregando. Ou seja, aquelas pessoas viam que Jesus não somente falava, mas ele vivia aquilo que estava ensinando. Essa era a diferença entre os escribas, que ensinavam uma coisa que nem mesmo eles viviam, ou seja, não tinha coerência entre aquilo que eles ensinavam e a vida pessoal deles. Era diferente com Jesus.
né? Jesus falava de coisas que verdadeiramente estava em seu coração, estava na sua vida. Eles podiam ler na vida do Cristo, né, de Jesus, aquilo que Jesus estava ensinando. Muito interessante porque no versículo 23, o evangelista Marcos vai dizer: ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo. Não era na rua, não era lá fora, não era um pagão, era um judeu que estava na sinagoga e com certeza vivia e participava todos os sábados ali daquela partilha de palavra. Esse homem era um possesso e estava na sinagoga. É muito bom nós pensarmos que a possessão no evangelista poderia ser muitas coisas, não só o demônio que estava dentro da pessoa, né, mas uma pessoa que tinha o mal, né, uma pessoa que era, por exemplo, que tinha uma doença que eles não entendiam, que eles não conheciam, né, e era uma doença forte, pública. Então eles diziam que tinha um espírito imundo, era algo que não se compreendia na época, era muito comum isso, né? Tanto que Jesus cura muitos epiléticos, que eles diziam que eram endemoniados. Esse homem também tinha um espírito imundo e estava na sinagoga, vivia na sinagoga. Esse homem grita para Jesus: que tens conosco, Jesus de Nazaré? Eu interpreto este versículo de uma maneira pessoal e eu convido você a olhar para isso também. Quantas vezes nós precisamos aceitar que nós também estamos possessos de um espírito imundo? Veja que esse homem era um judeu e estava ali rezando e meditando a palavra e pronto para servir a Deus, como nós. Mas quantas vezes você ouviu verdades, você ouviu alguém dizer, o padre, o ministro da palavra, ou um pregador da palavra, né? Ou alguém que estava ali partilhando, testemunhando, que trouxe para você uma certa revolta interior. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Por que acontece essa revolta interior? E assim que acontece essa revolta, a gente já se põe a discutir com a pessoa, a questionar a pessoa, quase que gritando, quase que revoltado com aquilo que ele está dizendo, né? Todos nós já, em algum momento da nossa vida, fizemos ou tivemos vontades profundas de fazer isso. Ou sequer não discutimos, não brigamos, mas nem conseguimos ficar naquele mesmo lugar, nos retiramos porque não queremos sequer continuar ouvindo o que estão dizendo, né? Olha o espírito imundo se revoltando, se rebelando. Por quê? É um mal que está dentro de nós, porque aquilo que está sendo pregado, nós não vivemos. Nós estamos distantes de viver aquilo, ou estamos vivendo exatamente o contrário daquilo. E aquela palavra dita com autoridade, porque aquela pessoa está dizendo aquilo que ela vive, causa em nós um desacomodamento, justamente para a libertação. É o que acontece com este homem. Ele se rebela e Jesus imediatamente expulsa esse mal diante dele, com uma só palavra, né? Cala-te e sai deste homem. Jesus não discute com ele, não tenta provar nada para ele, mas Jesus mostra para ele que verdadeiramente aquela é a verdade e ele tem que mudar de vida. Essa frase, esse versículo de Jesus em 25, quando Jesus o intima dizendo cala-te, sai deste homem, né? Mostra aqui que a palavra de Jesus não tem só autoridade, a palavra de Jesus tem poder. Tem poder, e ela veio para arrancar todo o mal, todo espírito imundo que está dentro de nós. Talvez esse espírito imundo seja o ódio, seja a falta de perdão, talvez esse espírito imundo seja inveja, talvez esse espírito imundo seja a tua preguiça espiritual, né? Quantas vezes nós não queremos rezar, não vamos à missa e vamos dando desculpas. E aí quando alguém vem e mostra a necessidade de estarmos mais perto do Senhor, a gente se rebela. Eu convido você hoje a meditar
Qual é o espírito imundo que você traz dentro de você e que hoje você precisa pôr nas mãos de Jesus para que ele silencie esse espírito imundo e arranque do teu coração, para que você se curve diante do poder desta palavra, para que você se dobre diante do poder dessa palavra e permita, mesmo agitado, mesmo permitindo esse grande grito, esse choro, né? Que às vezes a gente precisa dar para que sejamos libertos desta palavra. Não importa o quanto dolorido esteja, não importa quanto difícil seja, mas dê esse grito para Jesus, como aquele cego, né, de Jericó. Senhor, tem piedade de mim. É difícil para mim entender e aceitar essa verdade, né? Tem piedade de mim e ajuda a viver essa verdade. Me ajude a vencer esses espíritos imundos que estão dentro de mim. O primeiro passo da cura é aceitar, meu irmão, que aquele mal que está dentro de você é um espírito imundo. Então que você hoje possa de verdade dizer isso para Jesus, né? Senhor, tem piedade de mim e permita que Ele liberte e cure a sua alma. Aceite essa autoridade, esse poder da palavra de Jesus na sua vida e permita que Ele possa nesse dia transformar-te. Não tenha medo de hoje fazer essa reflexão. Procure um sacerdote, faça a sua confissão e recomece uma nova caminhada com liberdade, né, de coração e de alma, pronto a deixar o Senhor realizar na tua vida essa obra nova. Um bom dia para vocês e que nosso Senhor possa abençoá-los sempre.